Bom, Gilene Marques, inicialmente gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa rodada de entrevista com os candidatos ao governo de Minas. Eu que agradeço esse espaço. Eu acho que isso é importante para estabelecer a democracia, na medida que um partido como nós, que é um partido que não tem grandes espaços, que a gente possa colocar nossas ideias. Bom, eu sou o Thiago Risse, editor do portal BHZ, estou na companhia de Orion Teixeira, Cristiana Andrade e Rafael de Oliveira. Vou começar com a nossa rodada de perguntas temáticas, justamente sobre gestão. Há 2 anos, o Fernando Pimentel começou a escalonar o salário dos servidores e dá sinais de que não tem uma perspectiva de melhora, pelo menos breve, né? Queria saber da senhora, caso eleita, se os servidores já vão começar 2019 recebendo de forma parcelada, ou se a senhora tem alguma ideia, algum plano para solucionar esse problema. Olha, primeiro, para nós é fundamental que os trabalhadores do Estado estejam satisfeitos, estejam recebendo em dia os seus salários, porque é inacreditável que um partido dos trabalhadores possam menosprezar aqueles que servem o Estado e que servem o quê? Nas áreas que são áreas sociais, que é a saúde, a educação, a segurança, enfim, são esses setores, né, que deveriam estar sendo mais bem protegidos. E na realidade isso é uma questão de opção. Nós sabemos que o Estado tem dinheiro, não tem muito dinheiro, obviamente que nós estamos vivendo uma crise. E diante de uma crise você tem que fazer opções. Quais são os setores que efetivamente vão ser pagos? E nessa opção nós vamos ter claramente, né, que o governo do Pimentel, junto com os outros governos anteriores, os governos, né, tucanos, eles fizeram uma opção, eles têm o seu lado. E o seu lado é de atender aos interesses das grandes empresas, dos grandes empresários, que esses estão muito bem, tanto que os subsídios permanecem as isenções fiscais, permanece taxa de juros mais baixa para as grandes empreiteiras, para as grandes produções. No nosso caso, a gente vai ter que mudar essa lógica. E para mudar essa lógica, você vai ter que ter os seus trabalhadores tendo um atendimento adequado, portanto, tendo seus salários, né, sendo pagos de forma adequada para que eles possam cumprir de forma efetiva o seu papel. Candidato, prazer participar da entrevista. Prazer, Orion. A despeito do que disse o Thiago a respeito dessa prioridade e de outras, né, sejam quais forem, o Estado depende de recursos financeiros para viabilizar qualquer uma delas. O fato é que as contas públicas de Minas Gerais estão no CTI. Como tirá-las dessa situação para poder investir em outras áreas? Então, dando continuidade, né, a essa pergunta, é claro que nós vamos ter que, primeiro, qualquer que seja a proposta social, você vai ter que dar conta dessa situação financeira, né? E como dar conta disso? Nós estamos na crise, portanto, a longo prazo, só a recuperação da crise. Isso implica em uma situação nacional também, etc. Mas você tem políticas econômicas que podem ser feitas pelo Estado para poder amenizar e redirecionar essa situação. E é isso que esses governos fizeram as suas opções. Eles continuaram fazendo investimentos naqueles setores que tem muito pouco retorno para o Estado. Então, quando você faz um investimento em mineradoras ou faz investimento no agronegócio, nós sabemos que existe uma lei, a Lei Candir, que isenta essas empresas de deixar o seu retorno aqui, de deixar, por exemplo, o ICMS. E mais do que isso, são setores que têm muito pouco processo de transformação, então muito pouca agregação de trabalho. O tipo de trabalho que tem é um trabalho com baixa remuneração e que não tem um desenvolvimento, né, tecnológico no setor produtivo. Essa produção é para exportação. Bem, isso já é um grande problema. E, além de tudo, esse tipo de investimento, ele tem uma outra consequência, que é a destruição do meio ambiente, a destruição do Estado. Então, de um lado, as mineradoras, não precisa de você falar muito, todo mundo já vive, né, o que significa as mineradoras aqui no Estado, que além de
de provocar grandes crimes, né? Porque era um crime, já que sabia da possibilidade de que aquilo poderia acontecer, como foi ocorrido na Samarco. São também bens que deixam uma poluição, que destrói o meio ambiente, e isso um custo muito alto, um custo social muito alto. De um outro lado, o agronegócio, ele de uma forma, né, muito parecida, ele também leva uma destruição geral. O trabalho é muito mal remunerado, utiliza-se em grande quantidade de venenos, com um custo altíssimo, que também tanto vai destruir, né, os seus trabalhadores, quanto a possibilidade de exportação disso reduz, né, o preço desses bens por causa da quantidade de veneno existente e vai deixar uma destruição muito geral. Então, primeiro nós vamos inverter esse tipo de situação, reduzindo as isenções fiscais. Isso implica em uma grande negociação nacional com todos os outros governadores, implica também em que você vai de imediato, aí sim é uma capacidade do Estado, retirar do BDMG a possibilidade de continuar colocando juros a taxas baixíssimas para financiar esse tipo de setor. Candidata, aproveitando que a senhora falou de mineração, o Estado de Minas Gerais por sua natureza, um Estado minerador, né, e parte da nossa economia está ligada a essa atividade. Depois do acidente de Mariana, em 2015, a senhora acha que o Estado endureceu a fiscalização em relação às mineradoras, às barragens, né? Em janeiro desse ano, a Fundação do Estado do Meio Ambiente, a FEAM, tinha um registro de 50 barragens instáveis, né? Queria saber da senhora o que a senhora pensa disso e como equacionar essa questão meio ambiente e economia, né? Já que é uma atividade importante para o Estado também, né? É uma atividade importante porque até hoje você concentrou toda a produção em cima das mineradoras. E isso a um custo muito alto. Isso aí é uma discussão que nós temos feito nessas viagens que a gente tem ido, em especial nas cidades mineradoras, e que já é sabido que minério não dá 2 safras. Portanto, o minério pode acabar, e vai acabar rápido. Você já tem várias cidades que já está reduzindo a produção, com isso já está aumentando o desemprego. E a gente sabe, portanto, que essas empresas, essas grandes empresas que extraem, né, o minério, elas seguramente sabem que o seu objetivo é lucro, e aqui o lucro não está tão alto, porque esse minério já está ficando já não é tão puro. Então, o custo de extração do minério já está ficando mais alto. Então, elas já estão se deslocando para outros estados, como o Pará, levando a destruição para a floresta amazônica, já estão se deslocando. E, portanto, a expectativa é que não demora muitos anos, algumas cidades já vão virar cidades fantasmas. Porque ao mineradora sair, essas cidades vivem em função delas. Isso você tem que mudar. Por que você não antecipa? Você já sabe que isso vai acontecer, você tem que fazer uma previsão para que isso não ocorra e traga essa destruição geral. Então, essa é uma preocupação séria que nós estamos levando, porque quando você vai numa cidade dessa falar que você quer que essas empresas... O povo fica indignado, porque você está falando, isso significa o nosso emprego. Não, nós estamos querendo mudar a qualidade do emprego, construir alternativas antes que aí sim as cidades percam tudo. Que foi o que aconteceu com Mariana, quando você fecha a Samarco, que aquilo foi um crime, um atentado contra a sociedade. Quando você fecha aquilo e que a gente volta lá, você vê que a população está indignada com os atingidos que sofreram o tempo todo o processo, que até hoje não foram ressarcidos e nem tiveram, né, uma recuperação, e não vão ter, quer dizer, recuperação, né, total do que perderam, porque você não recupera a sua história, não recupera a sua vida, etc. Mas as pessoas ficam indignadas com os atingidos, sem perceber que aquilo é um atentado ocasionado por aquele tipo de produção que a cidade já tinha, ainda mais cidade de Mariana. Imagina com o potencial histórico, o potencial, né, que aquela cidade tem, você já podia ter trabalhar outras alternativas, que é o que a gente chama da economia criativa, que tem um grande potencial essas cidades mineradoras. Candidata, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um outro tema que incomoda muito no Estado, que é a questão da saúde.
Hoje, Belo Horizonte atende 40% da demanda hospitalar de pessoas que vêm do interior, porque os hospitais do interior do estado acabam não conseguindo atender essas pessoas. Como tirar essa sobrecarga de Belo Horizonte e viabilizar a saúde em todo o estado? Olha, você já tem um projeto, essas coisas são muito absurdas, né? Porque não é por falta de lei, não é por falta de projetos que essa situação ela vai se repetindo. Você tem primeiro o SUS, que é algo que foi desenvolvido desde os anos 80, que é um projeto extremamente social, universal, abrangente, etc. E que está sendo sucateado ao longo do tempo, né? E depois você tem todo um projeto dentro dessa visão, você tem uma proposta que também já é coisa antiga, de que você dilua essa concentração das coisas nas grandes cidades. Você tem que construir aquilo que nós vamos chamar, quer dizer, você tem que pensar desde a construção do bem viver, portanto, dando condições para que as pessoas não adoeçam, o que significa, né, que elas possam residir e morar, né, em outras cidades, em cidades menores, com qualidade, né? Aí isso implica educação, saúde, né, produção, e aí a produção agropecuária é algo fundamental nessas regiões. Enfim, você pode trabalhar isso. De um outro lado, trabalhar a medicina de saúde, da família, que isso você também distribui a possibilidade do adoecimento e de que isso se transforme em uma calamidade, né, de que você tem que sempre procurar grandes centros urbanos. Então, você já resolveria boa parte dos problemas da saúde nas cidades. E aí você tem toda aquela forma gradativa que também já está claro, que tem essa possibilidade de você ter hospitais subregionais, que vai atender doenças que são menos agressivas, até os hospitais de especialização, que o sentido é ficar pelo menos nas grandes regionais de Minas. Então, você só seria procurado para essas grandes necessidades da área de saúde. Então, é só você colocar em prática algo que já existe e que a médio e longo prazo reduziria enormemente o custo de manutenção da saúde. Aí sim você pode universalizar a saúde. Candidato, agora eu vou colocar um vídeo de um especialista fazendo uma pergunta à senhora. Antes, eu só gostaria que a senhora, por gentileza, fosse breve, voltando um pouquinho naquela minha pergunta inicial. A senhora consegue se comprometer, caso eleita, em pagar sem escalonar os servidores, o salário dos servidores? Não, seguramente, isso aí é algo... os atrasados aí teria que ser visto como pago, mas a partir da gente assumir, os salários seriam pagos integralmente. Em Minas Gerais e no Brasil, há um problema terrível, que é uma política de guerra às drogas. O que essa política produz? Um aumento da letalidade juvenil e inclusive policial, um aumento por demanda de armas de fogo, um superencarceramento, né, principalmente de jovens negros da periferia. A política de drogas ela é muito boa para a indústria da arma, para segmentos conservadores que exigem um Estado pretoriano, mas é péssimo para a gestão da política de segurança pública e para a própria sociedade, porque ela gasta muito dinheiro com baixíssimos resultados. Há muito pouco investimento em políticas de prevenção e de redução de danos. Como é que você pretende atacar essa questão das drogas na sociedade mineira? Bem, Robson, obrigada. Já conheço as suas posições, já conheço toda a sua história nessa relação. Eu acho que o princípio é o que foi colocado pelo Robson, quer dizer, essa política antidrogas, ela só atinge jovens negros de periferia de forma letal. Eu não sei se vocês já participaram da Marcha da Maconha, que eu acho, dos movimentos populares, o mais popular, dos movimentos sociais, o mais popular. Você vai lá, você tem jovens negros de periferia. Porque os jovens que não são negros e que têm recursos, eles não precisam de lutar pela legalização, porque a legalização do uso da maconha já é legal para eles. Eles utilizam sem ter esse tipo de repressão. Então, esse recai sobre esses setores.
Então, para nós está colocado fazer a discussão, não transformar isso num tabu, mas nós temos que trazer a discussão desse processo da legalização e, de fato, pensar que ao ser levar a punição, a prisão e a morte, né, de todos esses setores, porque eles estão fazendo aqueles pequenos delitos, que é utilizar o uso da maconha e a maioria deles são acusados de estar fazendo o tráfico, né, de maconha, que normalmente não é muito verdade. Então, nós temos que fazer essa discussão para entrar num processo que, no caso, né, nosso do PSOL, nós defendemos a legalização, ou melhor, a descriminalização do uso da droga. E isso aí, para nós, faz parte de reduzir a punição, de reduzir a mortalidade dos jovens negros e pobres da nossa sociedade. Nesse sentido, o senhor pretende enviar algum projeto para a Assembleia, caso eleita, buscando legalizar, discutir a regulação da maconha, por exemplo, em Minas Gerais? Como é que fica isso perante o cenário brasileiro? No cenário local, nós não temos nenhuma proposta que seja nossa, tirada do bolso ou da cartola. Nós partimos daquilo que os movimentos já fazem. E os movimentos já têm essa proposta colocada, já têm essa luta desenvolvida. Então, nós vamos sim trazer esses movimentos, vamos apresentar as suas propostas junto à Assembleia Legislativa e vamos convocar a sociedade para que faça essa discussão e faça a defesa desse tipo de projeto para poder ganharmos dentro da Assembleia. Então, candidata, queria saber da senhora que está para ser assinada a emenda constitucional aprovada pela Assembleia que estabelece o piso mínimo para os professores em Minas Gerais. Queria saber qual que é a proposta da senhora sobre o piso salarial no Estado. Não, esse piso ele é um piso legal, nacional. Ele já deveria ter sido, não precisava nem de ser votado na Assembleia, era só implantar a lei nacional, que é um piso muito baixo. Então, para nós, isso aí tem que ser já implantado de imediato. O piso nacional, que agora foi votado na Assembleia, até como uma forma de obrigar o governo do Estado a seguir a lei. Mas para nós isso aí é um dado que ainda é baixo. Eu acho que é um salário muito baixo para que as professoras possam ter qualidade, né, no seu trabalho. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal do país e uma malha bastante significativa estadual. Parte dessa malha federal já está concessionada à iniciativa privada e apenas uma rodovia em Minas já foi objeto desse tipo de concessão. Qual a política que no seu governo vai ser adotada com relação ao gerenciamento, à gestão das rodovias, tanto as mineiras quanto as rodovias federais em Minas Gerais? O pessoal é contrário à privatização das rodovias, como foi feita aqui de forma intensa, né, nos últimos períodos. Agora, uma coisa é você ser contrário a essa privatização ocorrida, outra coisa é você retomar isso para o Estado. Isso faz parte de um processo. Ainda mais que nós acreditamos que o maior investimento, né, em termos de malha, né, deve ser não na malha rodoviária, mas na malha ferroviária, que essa sim daria o que é sempre a nossa proposta, que é a ideia, né, do bem viver, de melhor qualidade de vida. Porque para quem circula por Minas em especial, se você for aqui pela 381 é uma calamidade, né? Quer dizer, e isso não vai resolver os problemas. Mas de imediato você teria que dar melhores condições ao DR de funcionar para que ele faça essas manutenções de qualidade e já começar a fazer um investimento na malha ferroviária, até cobrando das empresas que privatizaram as malhas ferroviárias, que elas implementassem, inclusive, o que estava na lei, que era de manter aquelas vias que já estavam na lei colocada. Bom, acabamos já o primeiro bloco e agora a gente entra nas perguntas específicas, assim, tanto da sua candidatura quanto do seu partido. Professora Valmar, alguns candidatos do partido, do PSOL, estão ameaçando fazer uma renúncia coletiva por causa da divisão do fundo eleitoral.
conforme a gente apurou, algumas candidatas estão recebendo cerca de menos de R$1.000 para preparar toda a campanha, enquanto outras mulheres dentro do partido estão recebendo, estão sendo privilegiadas. Eu gostaria de entender por que o pessoal, logo que prega a igualdade entre todas as pessoas, não fez essa divisão igualitária entre todas as mulheres e como resolver essa situação? Na realidade, não é em relação a todas as mulheres. O fundo ele passa por pelo diretório, isso é uma questão legal, é o diretório que decide como vai ser feita a distribuição desses recursos. E aí os recursos, foi usado, né, dentro do diretório a ideia de estimular algumas candidaturas, até porque você precisa, né, de eleger algumas parlamentares para poder garantir a cláusula de barreira. Tá? Enfim, essa foi uma discussão, né, feita internamente, no sentido de garantir que aqui nós tenhamos condições de eleger algumas deputadas federais. Agora, não foi privilegiamento, ou deixa eu dizer, em relação a mulheres ou homens. Foi feita uma distribuição de forma de privilegiar algumas nessa lógica de que a gente precisava de superar essas cláusulas. Só uma pergunta, assim, além dessa ameaça de renúncia, o partido também responde um processo no TRE que foi pedido por um próprio membro do partido. Você acha que esses conflitos internos podem atrapalhar a sua candidatura? Tem, na realidade, uma das pessoas que não foi aprovada na convenção, é isso, né, que você está perguntando. Porque aí também foi uma discussão, né, que ocorreu na convenção em relação a uma denúncia do comportamento que teria esse candidato. Enfim, a maioria achou que não era bom para o partido, que defende algumas linhas políticas e que esse candidato não estaria dentro dessa linha política. Eu estou dizendo tudo que eu falei em relação a essas duas coisas é a posição majoritária do partido. Eu, inclusive, não voto, não tenho intervenção, né, nessa convenção, então aqui eu não coloquei a minha posição que eu tive lá dentro, que eu defendi lá dentro, mas eu coloquei a posição majoritária que foi tirada de dentro do partido. Deixa eu só complementar de forma breve. Vocês temem que esse processo vá para frente, que atrapalhe até mesmo a chapa? Ou não há um temor no PSOL quanto a essa ação? Na realidade, essa é uma discussão que a gente passa entender o que é a legislação aqui e como ela pode ser julgada. Ela pode dar tanto favorável ao candidato como pode dar favorável ao partido, né? É uma possibilidade, eu diria 50%. De possibilidade de ganhar um ou levar o outro. O que seria realmente, qualquer que seja o resultado, eu acho que é muito ruim para o pessoal ter que passar por esse tipo de discussão, na medida que houve discordância dos resultados que foi tirado dentro da convenção. Aí, dando a minha opinião, eu acho que a gente deveria ter feito um acordo interno, ter conseguido fazer um diálogo melhor e não fazer esse tipo de enfrentamento. Mas, enfim, agora está dado, eu acho que agora é tentar esperar a justiça. Os advogados do PSOL acham que não tem nenhuma chance, mas nós não sabemos que resultado pode dar a partir daí. Candidata, a senhora é a única mulher candidata a governo do Estado, né? E fala muito bem sobre essa questão da representatividade feminina na política. Como que a senhora pretende, né, se eleita, incentivar as mulheres a participar mais desses atos cidadãos, da própria política? Como é a visão da senhora sobre isso? Primeiro eu acho que, sendo eleita, só isso já vai ser uma grande referência para as mulheres, naquela lógica de que nós podemos. Ainda mais considerando o seguinte, que eu sou uma militante antiga dos movimentos feministas, já tenho uma idade avançada, considerada, né, pela sociedade que não deveria mais estar nesse tipo de espaço. E é muito interessante isso, só aí você percebe a discriminação, porque as pessoas, né, quando ficam sabendo a minha idade, né, não sei se você sabe, eu tenho 71 anos de idade, é algo assim, o que você está fazendo aqui agora, né? Mas sendo que Pimentel, Márcio Lacerda, todos têm, João Batista, Mário Guias, né?
Enfim, aí não teria tanto problema. Eu acho que isso pode ser um grande estímulo para que as mulheres possam ver assim, independe da sua situação, é até um acúmulo de conhecimento de você poder estar nesse instante fazendo essa disputa. Então, acho que só de ter chegado e ter ousado esse tipo de espaço já é muito bom, tanto para as mulheres do movimento como para as mulheres em geral. E fica mais interessante ainda quando você vê que tem 7 homens disputando, homens brancos, ricos, né, disputando esse cargo, e só eu de mulher de um partido de esquerda. Então não é uma mulher qualquer, é de um partido que coloca propostas claramente de esquerda. E aí é claro que nós temos N projetos em relação às mulheres, mas partindo fundamentalmente da educação, a necessidade de você repensar como isso se faz na educação, como até a questão, né, da segurança, a questão das lutas cotidianas, enfim. Candidata, seja qual for o partido que estiver no governo federal, aliado de oposição, é importante do ponto de vista administrativo o governo de Minas ter uma relação qualquer com esse governo federal. E é atribuída aí ao desinteresse, ao abandono de Minas na área federal, a pouca força política do Estado perante a União. Que prioridades só pretende levar e cobrar do governo federal para que sejam investidos aqui recursos federais? Que tipo de obras a senhora imagina? Primeiro, eu acredito que se conseguirmos fazer aqui tudo isso que a gente está vendo, a sensibilização da sociedade, né, pelas propostas e pela característica que tem o pessoal, nós também vamos conseguir ganhar o governo federal. E que o governo federal nós também temos uma candidatura importante, que é a candidatura do Boulos e da Sônia Guajajaras. Bem, e aí, assim, que tipo de obras? Então, nós temos toda uma grande discussão sobre o que significa a federalização, né? Como é que isso se dá? Há um grande problema que a gente enfrenta, que os recursos eles são concentrados e eles vão descendo até os municípios. Isso implica em que o governo estadual fica com pilas na mão em relação ao governo federal e os municípios com pilas na mão em relação ao governo estadual. Eu acho que essas relações você tem que ser repensadas, para que cada local, na medida que você passa uma grande responsabilidade para o município, que é ali que está, né, o pé, as pessoas, é onde as pessoas vivem, é onde o território se concretiza, onde as lutas se concretizam, é que deve estar as deliberações sobre como se vai se dar a aplicação. Você não tem que ficar pedindo para as diversas instâncias esses recursos, né? Então, a gente tem que repensar todo esse projeto. Isso não é coisa de imediata, você tem que fazer isso como uma forma, inclusive, de incorporar desde os municípios, né, aos governadores nesse tipo de projeto. E nós temos aí as grandes lutas, que são a luta pela saúde, pelo SUS, que também parte do governo federal. A gente tem que fazer esse trabalho de forma mais intensa. A educação já tem uma divisão mais clara, né, que é a educação superior, né, fica mais com o governo federal. No nosso caso, nós temos educação superior também, que tem que ter melhor tratamento, mas, enfim, o que eu acho que não dá muito é continuar com essa lógica de você estar com pilhas na mão em relação ao governo federal para poder efetivar qualquer tipo de projetos que você tenha no Estado. Candidato, eu vou voltar um pouco à sua resposta anterior a essa. A senhora acabou de falar, é uma militante há anos, e nas entrevistas, no debate, a senhora tem tido uma postura um pouco mais contida, né? Assim, diferentemente da ideia que a maioria do público possa ter, né? Nossa, uma militante há tantos anos. É uma estratégia? A senhora vai adotar essa postura mais contida até o final dessa disputa? Fale um pouquinho da postura da Dilene. Não, eu acho que não é uma estratégia, eu sou assim. Tanto que o pessoal sempre fala que eu tinha que ser um pouco mais agressiva, mas eu não sou agressiva. Eu me dou muito bem, vocês viram lá no Senai, quer dizer, o Pimentel todo gentil, porque foi meu colega durante anos no Departamento de Ciências Econômicas. Por mais que eu possa ter divergência com as pessoas, eu respeito as pessoas e eu não acho, a minha disputa não são com pessoas, a minha disputa é com a proposta e o projeto que essas pessoas levam. Eu fui durante anos, né,
vivi minha vida construindo o Partido dos Trabalhadores e saio do PT logo no início do governo Lula, porque eu discordo, e não foi essa gente como economista, eu era do núcleo de economistas que construiu o programa para o governo federal, e quando ele assume não era nada daquilo que nós sempre propusemos. Aliás, a gente já percebia antes, mas você vai deixando levar, né? Então, eu não tenho isso, o meu problema não é o Pimentel, não é o Anastasia, o meu problema são os projetos que eles levam, que eu acho que não estão voltados para o social, para o povo, para os trabalhadores, para toda essa exclusão que nós vivemos, e por isso é que eu estou aí, por isso é que eu me coloco na disputa. Nós estamos aí no país há mais de 15 anos, quase 20 anos, num cenário polarizado entre PT e PSDB em Minas e no resto do Brasil. E há um desgaste muito grande da classe política como um todo. E exigência do eleitorado por renovação. A senhora acredita na sinceridade dessa renovação? Ela está e vai acontecer nessas eleições? Eu acho que essa disputa está colocada, a disputa entre na polarização que se levanta, PSDB e PT. Mas o que nós temos levantado é que isso é uma disputa no mesmo campo, né? Que é a disputa tradicional, a disputa dos partidos políticos e da lógica tradicional da política, que é o que a insatisfação da sociedade está com esse tipo de política. Então, quando você vai encontrar, que as pesquisas mostram isso, de 60% a 65% das pessoas estão insatisfeitas com a política e não estão querendo participar disso, denunciam, mas está todo mundo discutindo. Então, assim, de um lado, eu acho que tem a politização colocada ao fazer a discussão, mas essa politização é na negação da política tradicional, não é a nossa política. A nossa política, ela apresenta esse lado que nunca foi muito ouvido, em especial aqui em Minas, que é muito conservadora, né, nessa lógica. Mas a política que o PSOL, né, está trazendo, ela tem uma base em toda essa sociedade que ao longo de todos esses anos foi excluída. E tem uma situação assim, muito interessante, que eu acho que a partir de 2013 você desenvolve novos movimentos que trazem propostas muito novas e muito interessantes. Então é em cima desses novos movimentos que o pessoal se constrói e que ele tem apresentado suas propostas. Então eu acho que isso pode, se a gente conseguir chegar até a sociedade, em especial, eu diria até as mulheres, porque sem dúvida nenhuma as mulheres, ao ouvir, né, que a gente tem que o PSOL, né, e no caso eu representando isso, não é só eu, a nossa chapa, ela tem essa característica absolutamente diferenciada de todas as chapas. Nós temos uma chapa que tem eu como professora da UFMG, tem a Sara Azevedo como co-governadora, que vem da rede pública estadual, tem a Duda Salabert, que vem da rede privada e é uma trans, e tem o Duda, o Túlio Lopes, que é candidato ao Senado pelo PCB, que para nós assim, é um grande prazer ter o PCB junto com a gente. E nossa composição, ela vem também com os movimentos sociais. Então, são aqueles movimentos que efetivamente estão aí na luta que compõem esse projeto. Então, eu acho que a negação que existe aí da política não é a nossa política, é essa política tradicional que eu espero que a gente consiga romper com esses projetos e a gente se apresentando com uma cara nova e diferente nessa história. Já está pegando um pouco do que o Orion acabou de falar. Em meio a essa disputa entre PT e PSDB, há a necessidade, o público quer uma terceira via. Então, vocês colocam numa tripla disputa nessas eleições. Primeiro, em chegar a ser essa terceira via, depois, um segundo turno e, por último, vencer as eleições e governar. Como você se vê em meio a esse cenário de ter que disputar 3 eleições em uma, praticamente, e quais vão ser as suas estratégias? Nós estamos, primeiro de tudo, trabalhando com o movimento social. Os movimentos de vários setores que a gente já tem, que nós sempre falamos isso, que a gente já fala diretamente para eles. Mas nós temos que ir muito além disso. Nós temos que chegar à grande sociedade. Então, nós temos, de um lado, as mídias sociais, que a gente trabalha isso muito bem, quer dizer, todos esses movimentos trabalham as mídias sociais muito bem, e agora nós estamos, né, trabalhando muito a grande imprensa, que abre esses espaços pela primeira vez
o pessoal está participando de todos os debates, ele vai ter acesso a todas as entrevistas, etc., que está sendo organizado. A gente está achando que nós temos um excelente programa, temos uma chapa majoritária muito boa e temos uma chapa proporcional também que nunca nós tivemos, tem em torno de 95 candidaturas proporcionais, né, deputado estadual, deputado federal, espalhado pelo Estado e espalhado pelos diversos movimentos. Então, para ganhar as eleições, nós já temos isso colocado. E para governar, nós vamos governar não fazendo a compra de votos, não toma lá da cá, mas nós vamos governar naquilo que foi antes perguntado, vamos apresentar os projetos que atendam aos interesses populares e vão chamar o povo para defender esses projetos. E como a gente acredita que todo o parlamento ele precisa desse povo, então eles vão ser atendidos na medida que tiver essa pressão. Mas para nós a governança passa pelo envolvimento e pela participação popular. Candidata, queria que a senhora falasse um pouco sobre as universidades, né? As universidades públicas têm vivido aí um sucateamento, um corte de gastos, né? E ao mesmo tempo uma cobrança da própria sociedade para que esse conhecimento não fique encastelado lá e que retorne para a sociedade e também, muitas vezes, do ponto de vista de mercado mesmo. Como que a senhora vê a questão das universidades, aí no caso, as universidades do Estado de Minas Gerais, né? Nesse contexto? As universidades do Estado de Minas Gerais estão muito sucateadas, muito. É algo assim estarrecedor, como que elas foram abandonadas, alijadas, né, em todo esse processo. E isso aí, enfim, você tem que recuperar, porque para nós a educação, uma chapa como essa só feita por educadoras e educador, tem que privilegiar esse setor. Então você tem que passar por um reconhecimento da categoria, né, das professoras e professores, para que de fato também você possa melhorar essa qualidade do ensino. Você tem uma infraestrutura precarizada, então também é algo que você vai ter que investir muito. Aí você levanta, quer dizer, um problema colocado é o seguinte, é um custo muito alto. Agora, para nós não é um custo, é um investimento, que também não é algo de imediato, mas é algo que vai ser iniciado agora e que vai ter que ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, é um processo de recuperação dessa educação para que, de fato, Minas possa ter uma educação pública, gratuita, de qualidade universal, que é a nossa reivindicação. Candidato, eu vou reproduzir aqui uma questão enviada pela coletiva Brejo das Sapas. Não sei se a senhora conhece, ela propõe um espaço de diálogo e encontro para mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans. Bom, elas mandaram para a gente a seguinte questão. Quais são as propostas para a comunidade de pessoas lésbicas, pois existem várias demandas específicas relacionadas às áreas da saúde e educação? Elas mesmas levantam, né? São várias as reivindicações e os projetos colocados, né, pela população LGBTI, né? E toda essa luta e reivindicação, quer dizer, obviamente, nós já temos uma chapa que tem a sensibilidade, tem um envolvimento com essas lutas e reivindicações. Bem, nós podemos falar algumas delas, né? Porque, aliás, quem fazia propaganda do nosso programa, quem quiser ter acesso ao programa como um todo, pode entrar lá no www.dirlene.com, que você vai ter o programa na íntegra. E é claro que em cada um desses a gente pega alguns elementos. No caso da população LGBTI, você tem não só a questão de ter casas de atendimento, que isso não tem, como você tem também a questão da saúde, que é uma população que tem uma dificuldade enorme do atendimento e uma agressividade muito grande, há uma violência muito grande com toda a população nos postos de saúde e nos setores públicos. Então, nós temos que passar por todo um processo de formação e de intervenção direta nesses setores. Mas a educação é algo também que todo mundo conviveu bem com isso. Nós sempre defendemos, né, aquilo que foi chamado de, que era pouquinha coisa, mas já melhorava, que era o kit gay,
e que o governo federal, né, no governo da Dilma, recuou com esse kit gay, onde trazia para dentro das escolas a discussão, né, para respeito à população LGBT. Gilene, queria agradecer sua presença, chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigado. Olha, eu que agradeço vocês estarem aqui, agradeço a todos vocês, que para mim é um prazer, já encontrei, né, pelo menos 2 anteriormente, e eu acho que esse é um espaço importante para que a gente possa conseguir chegar, né, até a grande sociedade, jovens e não jovens, para que possamos ganhar corações e mentes e ser eleitos. Prazer, obrigada. boa sorte. Obrigada.